Glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus. Palavra do Senhor aberta no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 31. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 31. Glória a Jesus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Glorificado e exaltado é o Senhor. Amém, irmãos? Amém? Amém. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhes Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aleluia. Podeis assentar. Amados irmãos, nessa noite, noite de festa, noite de júbilo, noite de Santa Ceia do Senhor, na minha concepção, todo culto é importante, todo culto é santo, todo culto busca trazer para cada pessoa a presença de Cristo. Mas o culto de primícias e o culto de Santa Ceia, para mim, tem uma conotação especial. Primícias porque é o seu melhor para Deus, né? E a Santa Ceia porque nós vamos relembrar o sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Nos dias atuais, nós temos visto e temos acompanhado isso no decorrer dos anos, que a palavra do ser humano nem sempre é uma palavra firme, é uma palavra em quem se pode confiar. No tempo dos antigos, né, como diria meu pai, um fio do bigode valia uma palavra, né? Você pegou na mão, está pegado aquilo ali. Hoje em dia, muitas pessoas não têm essa palavra mais. Nós vemos aqui nessa palavra que Jesus disse: nessa noite vós vos escandalizareis comigo, porque a palavra diz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus estava falando dele e dos discípulos. E o mais interessante nessa passagem é que o próprio Jesus fala que os discípulos iriam se escandalizar, iriam se dispersar. O que é dispersar? Iriam se espalhar. E Jesus, já sabendo que estava vindo, né, o que já iria acontecer, já sabia que o traidor estava vindo, estava chegando, né? Ele fala da ressurreição. Ele fala: mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Quando nós começamos a olhar para nós, a ver a vida que levamos, muitas das vezes nós temos vergonha de olhar e pedir perdão a Deus. E tem muitas pessoas, tem um ditado que diz que você não pode impedir, você pode impedir um passarinho de pousar na sua cabeça. Você não pode impedir, mas você pode impedir dele fazer um ninho na sua cabeça. E nos dias atuais, o que nós temos mais visto são pessoas sem palavra, pessoas que não cumprem seus compromissos, pessoas que não querem um compromisso verdadeiro com Cristo. Nós vemos pessoas que não têm um pingo de responsabilidade com as coisas do Senhor. E se você não tem responsabilidade com a tua casa, você também não vai ter com as coisas de Deus. Quando nós olhamos para Cristo e vemos
o tamanho da responsabilidade que estava sobre os ombros dele, que ser crucificado na cruz pelos nossos pecados, o que nós deveríamos fazer era pedir perdão a Jesus todos os dias, todos os momentos, porque aquela cruz foi para nós. Pedro andava com Jesus, Pedro viveu milagres com Jesus, Pedro andou sobre as águas com Jesus, Pedro viveu pesca maravilhosa, Pedro fez uma porção de coisas com Jesus. E quando Jesus pega e fala, Pedro fala: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Só que Pedro não imaginava a resposta que Jesus ia dar para ele, Jesus fala para ele assim: Pedro, antes que o galo cantar, tu vai me negar três vezes. Tu vai me negar. E Pedro fala: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E quando Jesus vai para o Getsemane, quando Jesus vai ser preso ali, quando Judas chega ali e dá um beijo em Jesus, e os guardas chegam, Pedro realmente ele arranca da espada e dá uma espadada na orelha de Malco, arranca a orelha de Malco. Jesus vai lá, conserta a orelha de Malco, manda Pedro guardar a espada, aquele negócio todo. E aí quando eles levam Jesus já acorrentado, já preso, o que acontece? Os discípulos todos se dispersam. E Pedro é um deles. E a palavra do Senhor diz que chega uma mulher, uma pessoa pede Pedro: ei, você andava com Jesus, você andava com aquele rapaz lá. Pedro: não, eu não. Passa mais um tempo, chega uma mulher e fala: esse andava com Jesus, esse andava com ele. Ele: que isso, mulher? Eu não andava com ele, não. E aí vem uma outra pessoa e fala: esse andava com ele, andava com Jesus e tal. Ele: não, eu não. Aí o galo canta. Quando o galo canta, Pedro lembra da palavra de Jesus. E Pedro entra numa profunda depressão naquele momento, porque ele nega a Cristo da forma como Cristo falou que ele negaria. Está certo que lá na frente Pedro reconciliou? Sim, mas estamos falando hoje da negativa. E no culto de Santa Ceia, é um culto diferente. Porque se não fosse o pecado ter entrado no mundo, Jesus não precisaria ter morrido naquela cruz. E no culto de Santa Ceia eu gosto de pregar e eu gosto de falar algumas peculiaridades, para que você possa entender o que foi esse sacrifício de Jesus. Eu imagino as pessoas ali que andavam, que viam Jesus fazer milagres, serem compradas ali pelos sumos sacerdotes, induzidas a falarem que Jesus não era ninguém, que Jesus era qualquer um, que ele proclamava que era o Filho de Deus, mas não era, que ele blasfemava contra César, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Nesse momento que acontece tudo isso, Jesus é preso, aonde estava a multidão que seguia Jesus? Porque a Bíblia narra diversas vezes que havia uma multidão que andava atrás de Jesus. Aonde estavam os 70 que Jesus enviou de 2 a 2 para poder ir nas cidades e pregar o Evangelho? E Jesus ainda falou: se eles não te receberem, bate até o pó da sandália, não traz nem o pó da sandália. Aonde estavam esses 70? Os 12 estavam ali, mas nós sabíamos que eles já haviam se dispersado. E Jesus chega em determinado momento, é preso, é julgado na calada da noite, é levado à casa do sumo sacerdote, e na calada da noite ele é julgado ali, esbofeteado, cuspiram no rosto de Jesus. E Jesus, a palavra do Senhor fala que ele estava orando quando ele foi preso. Quando Judas vai lá e dá um beijo nele e tal, Judas, eu imagino que Judas tem uma parte eu vi certa vez uma mensagem, e esse pastor estudioso, teólogo de muito conhecimento, ele fala que a decepção de Judas com Jesus foi porque Judas, ele achava que Jesus iria libertar o povo do jugo romano. E a região de Cariotes, que é a região onde Judas nasceu, era uma região politizada. E o povo lá era meio rebelde, era um povo que era um povo politizado.
Então Judas, quando ele vem achando que Jesus ia salvar, ia livrar o povo do jugo romano, que Jesus iria assumir o trono de César lá. Então Judas pensava dessa forma, esse pastor falava. E aí o que acontece? Quando Judas vê que não é nada daquilo, que o reino do Senhor era outro, cai nele uma decepção. E ele vai lá e vende Jesus por 30 moedas de prata. E ele ainda fala, né? Aquele a quem eu der um beijo é o que tens que pegar. E aí o que acontece? Jesus está lá no Getsemane, chega junto, dá um beijo nele, aquele negócio todo, pá, acontece tudo isso. Jesus vai ser martirizado. Herodes não acha nenhum pecado, ou melhor, Pilatos não acha nenhum pecado nele, e leva ele, manda açoitá-lo. E eu fico imaginando como que um ser humano aguenta tamanho sacrifício. Pastor, mas Jesus era Deus. Sim. Mas na terra ele veio como filho do... Hein? Homem. Escutei. Homem. Jesus veio como filho do homem. E vindo como filho do homem, sujeito às mesmas paixões que nós. Sujeito às mesmas angústias que nós. Sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Então eu quero dizer para você, você não tem desculpa para pecar e falar que não aguentou. Porque Jesus passou por isso, aguentou, e ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas como ele venceu o mundo, nós também iríamos vencer. Quando ele apanhou lá, com aquele instrumento chamado azorrag, eu já preguei isso aqui, toda ceia eu falo isso, um instrumento com 12 pontas. Quando Jesus tomava uma lambada daquele negócio, um pedaço de carne era arrancado ali. O sangue de Jesus verte. Começa a descer sangue de Jesus. Jesus toma 40 chibatadas, se não me engano. 40 chibatadas multiplicado por 12. Porque cada lambada eram 12. Porque aquele azorrag tinha 12 tiras. Mas o mais interessante disso tudo que aconteceu são dois fatos que estão na palavra de Deus narrados aqui. Primeiro, aquele que andava com Jesus e na qual a igreja seria edificada, nega Jesus 3 vezes. E o segundo é que na hora do povo escolher quem deveria ser solto, porque na época da Páscoa era costume sair uma pessoa da prisão, liberar, o que acontece? Eles escolhem Barrabás. Barrabás já estava condenado à morte, Jesus ainda não. E quando se coloca Barrabás lá e coloca Jesus do outro lado, já tendo apanhado demais a conta, o povo grita: salva Barrabás, liberta Barrabás. Barrabás era salteador, homicida, tudo quanto é porcaria ele era. E o povo escolhe Barrabás. Na nossa vida secular, nós temos escolhido muitos Barrabás para a nossa vida. Nós temos escolhido muita coisa do errado para a nossa vida. Nós temos trago para a nossa vida coisas que nós deveríamos afastar. Nós temos muitas das vezes negado Cristo. E como eu nego Cristo? Quando eu não faço a vontade do Pai. Quando eu não faço a vontade daquele que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós estamos negando a Cristo. Quando eu conheço a palavra, e eu simplesmente abandono a palavra e vou para o mundão de novo, eu estou negando a Cristo. Quando eu me desvio, quando eu estou cometendo um pecado, sabendo que eu estou cometendo um pecado, eu estou negando a Cristo.
Eu vou ser sincero com os irmãos. Tem umas pessoas que são muito cara de pau. Cara de pau, mas precisa de 200 litros de óleo de perol para passar na cara da pessoa. Porque a pessoa só procura o Senhor na hora da precisão. Ela só procura Jesus na hora que a casa está caindo, na hora que o casamento está desabando, na hora que a saúde já não tem mais, na hora que o dinheiro acabou, na hora que não tem mais carro para vir para o culto. Aí ela procura Jesus, aí ela quer encontrar Deus em tudo quanto é lugar. E é aí que mora o perigo, porque aonde ela ouve falar, nem todo lugar que fala de Jesus é um lugar que Jesus está. Nem todo lugar que fala Jesus está ali, Jesus está colar, nem todo lugar ele está. E as pessoas só vão procurando o mestre na hora da precisão. Mas eu quero dizer para você uma coisa: aquele que não confessa o nome de Jesus na terra, ele não confessará o teu nome no céu diante de Deus. Ele mesmo disse isso na palavra. As pessoas querem viver de acordo com a sua consciência, querem viver de acordo com a vontade da sua carne. Mas a palavra diz o seguinte: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você dá lugar ao diabo, pode ter certeza, ele não vai vir brincar com você. Ele vai vir para arrebentar com você. Quantas pessoas que já passaram por várias igrejas aí e tal, mas não ficou lá. E não ficou, não é porque não tinha palavra, ou porque não tinha isso, ou porque aquilo, não. Porque quando foi pregado, e aquela pregação atingiu o seu pecado, você achou que o pastor sabia demais da sua vida. Mas você esqueceu que o Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado. O Espírito Santo de Deus. Pedro, quando ele nega Jesus, ele nega nem no impulso, que nem ele esperava que ele ia fazer aquilo. Mas Jesus já estava olhando lá na frente. Ali, naquela negativa de Pedro, quando Pedro nega Jesus, ali começa o aprendizado verdadeiro de Deus. Porque Pedro saberia que muitas pessoas iriam se converter a Cristo através da pregação dele. A Bíblia fala que certa vez ele faz um discurso e 3.000 almas se rendem a Cristo. 3.000 almas. Detalhe: sem cadeira, sem microfone, sem projetor, sem caixa de som, só no gogó. Cristo também era assim. As pessoas, a palavra do Senhor diz que Pedro fala assim: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Eu pergunto para você: você teria coragem de fazer o sacrifício que Jesus fez, morrer numa cruz? Você teria coragem de morrer por Cristo? É uma pergunta que ninguém responde, porque todo mundo sabe como que Cristo morreu. Todo mundo sabe como Cristo morreu. A gente sabe que a gente está mudando e que as coisas estão acontecendo na nossa vida quando nós começamos a deixar as coisas do mundo de lado. Quando o material, ele não é mais o objetivo da minha vida. A gente sabe que o Espírito Santo está agindo em nós quando a gente começa a entender e a perceber e a viver que o espiritual é maior do que o material. E a nossa salvação não é pelo ter ou pelo fazer, é pelo crer. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Agora, a igreja, ela não pode se omitir do nome poderoso de Jesus Cristo. A igreja não pode se omitir. No dia que tirar o nome de Jesus da igreja, a igreja morre. As pessoas têm que entender que nós estamos num culto, e na nossa igreja é uma igreja pentecostal, um culto pentecostal, onde o Espírito Santo tem a liberdade de ação, tem liberdade de agir.
Então, quando a gente vem para o culto, a gente vem para adorar a Deus, para dizer que Ele é o Senhor, para dizer que Ele é aquele que nós respeitamos e amamos, porque Ele deu a sua vida por nós. Quando ele chega lá e Lázaro já está 4 dias morto, ele fala assim: tirar a pedra. Nessa noite eu quero falar a mesma coisa, que os anjos do Senhor tirem a pedra que está te impedindo. Tire a pedra que está te impedindo de você sair. Lázaro sai todo cheio de atadura, todo enrolado, e por aí fala: livra ele desse negócio aí para ele poder andar. Às vezes você está amarrado e não está sabendo, não está percebendo. Talvez você está dentro da casa do Senhor, mas você está amarrado. Você está amarrado em dogmas que você aprendeu lá no passado. Você está amarrado em coisas lá do teu passado, do catecismo que você fez, sei lá, de ensinamento que você teve errado, ou de qualquer outra coisa. Talvez você está amarrado nessas coisas, e você não está vivendo o sobrenatural de Deus na tua vida, porque você está vivendo acorrentado ao passado, a dogmas. Não, porque isso e aquilo. Eu não estou falando aqui de igreja tal, não, mas às vezes você está amarrado numa placa de igreja e está morrendo por causa dessa placa, mas é incapaz de liberar perdão sobre a vida do seu irmão. E se você não libera perdão, você não pode tocar nesses elementos aqui. Você não pode tocar nesses elementos, porque se você tocar nesses elementos é para a sua própria condenação. Quando as pessoas estão na casa do Senhor há tanto tempo, aí você pergunta: irmão, e aí, como é que tá? Tá bem? Tá tranquilo? Ô, pastor, igreja é bênção e tal. Vamos, e aí? Tá na hora de a gente batizar, não tá não? Ah, pastor, esperar um pouco, porque sei e tal. A pessoa não quer cumprir o compromisso que está na palavra. É evidente que ninguém aqui será forçado a nada, mas todos têm que entender, e a psicóloga que esteve aqui sábado, ela falou sobre isso: permissão e vontade. Deus permite acontecer muitas coisas, mas quando é pela vontade de Deus, as coisas são bem melhores. Nós temos um grupo de jovens aqui na igreja, que tem dado frutos. Mas por que eles têm dado frutos? Porque eles têm ouvido a palavra de Deus. Antigamente, quando eu era adolescente, jovem, a gente ia para os acampamentos, e na verdade nem se chamava acampamento, se chamava retiro de jovens. Culto de manhã, tarde liberado, louvorzão, e culto de noite, carnaval geralmente, 4 dias, e era uma bênção. A gente não se preocupava se tinha piscina, se tinha campo de futebol, ninguém estava nem aí para isso, porque o fogo era tão grande, caía, o poder de Deus era tão grande naquele lugar, que a gente não queria sair lá do lugar, que era o espaço. Hoje em dia, se você fala que vai fazer um retiro, a primeira coisa que pergunta: vai ter piscina? Que banda que vai? Quem que é o pregador que vem? E tal. Não, senão eu não vou não. R$150 dá para poder. E é caro demais. Mas para você comer uma pizza lá e pagar 100 contos, você não acha caro. Nós temos que começar, amados irmãos, a trazer a presença de Cristo para as nossas vidas. Tem pessoas que não têm buscado essa presença. Nós cantamos aqui: para ti correrei, Senhor. Nós temos que correr para os braços do Pai a todo instante, a todo momento. Nós temos que correr para Ele. A palavra fala que com amor eterno o Senhor nos amou, com benignidade Ele nos atraiu. Atrair é trazer para perto. A Bíblia fala que Ele nos atraiu, Ele quer nos trazer para perto, mas tem pessoa que faz aquela questão do imã invertido, né? Que quando você inverte, ele em vez de juntar, ele separa. Eu preguei certa vez aqui há uns meses atrás, quem quiser depois acha lá no YouTube, no canal, uma passagem que fala: o Pai está no mesmo lugar. O Pai está no mesmo lugar. Quem corre do Pai é o Filho, principalmente quando o Filho vai ser corrigido.
Ele, ó, monta no 18. Dá a linha. Vai embora. Aquele filho pródigo lá, quando ele estava lá, naquela pocilga de porco lá, nem nas lavagens do porco, eles não queriam dar para ele comer, ele morrendo de fome. Ele lembrou de quem? Da casa do pai. Quantos de nós que esqueceu o caminho da casa do pai? Eu quero dizer para você, amado irmão, nós nos reunimos nesse recinto aqui, entre quatro paredes aqui, ó. Entre quatro paredes aqui, ó. Nós reunimos aqui, congregamos em família aqui. Mas muitos esqueceram o caminho da casa do pai. Muitos esqueceram, muitos estão procurando atalhos por aí para chegar na casa do pai, sendo que existe só um caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E as pessoas estão procurando caminhos tortuosos, é procurando na Umbanda, é procurando lá na Macumba, é procurando lá no raio do quarto para lá, procurando coisas, subterfúgios. Ontem eu estava assistindo aquela passagem da novela Reis, quando Saul vai pelejar contra os filisteus, e de repente ele fala assim: eu preciso ouvir um profeta do que vai acontecer ali e tal. Aí o pessoal pega e fala: mas o Senhor mandou matar todos os profetas, mas não tem ninguém, preciso de uma feiticeira, não tem qualquer. Aí ele pega e fala, um rapaz fala para ele: tem uma mulher aí que fala e tal, não sei o que. E ele vai lá, olha a situação do cara. Por que Saul vai procurar uma feiticeira? Ele mandou matar os profetas de Deus. Aí você pensa assim: mas Saul foi um grande rei de Israel. Será? Se você ler a história, você vai ver o que Saul fez, as coisas abomináveis que ele fez. E um dia o profeta chega perto dele e fala para ele assim: olha, pela tua desobediência, Deus não está mais contigo. Deus não reconhece. O seu reinado seria reconhecido, agora não será mais. Rebelião. Rebelião é como o pecado de feitiçaria. O que ele foi buscar lá no final? A feiticeira. Amados irmãos, nós precisamos entender e abrir os nossos olhos, porque não dá mais para ficarmos em cima do muro. Não dá mais, politicamente falando, cada um tem seu lado, não tem como você ficar em cima do muro. Aquele que fica em cima do muro, uma hora ele vai cair e vai se machucar. Pastor, minha vida está toda desgraçada, não aguento mais essa vida e tal, pá. Beleza, sua vida está... O que você tem feito para mudar isso? É muito fácil você chegar na liderança da igreja, ou no outro irmão, ou em alguém que seja, para falar dos seus problemas e chegar: toma, resolve aí. É muito fácil fazer isso. Agora, o que você tem feito para mudar a tua vida? Porque talvez o problema não é o outro, talvez o problema é você. Talvez a tua falta de posicionamento, como foi a de Pedro aqui, é o que está acontecendo com você. Eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu que a palavra que eu mais ouço é isso: eu preciso mudar. Mas o que você tem feito efetivamente para mudar? Deitou na cama, tampou a cabeça e ficou esperando Deus te mudar. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Para que você tenha uma mudança de vida, é necessário que você busque. É necessário que você dê passos. É necessário que você confie em Deus. Mas a palavra oração: orar, falar, ação, fazer alguma coisa. Quando nós fazemos: Pai, eu tenho problema com bebida, eu preciso parar de beber. Agora o que eu faço? Eu vou trabalhar num lugar que vende bebida? Eu vou ficar sentado batendo papo com meus amigos numa roda de boteco? Não! Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu tenho problema com pornografia. Aí você vai lá e assina a Sky lá. Manda liberar todos os canais, inclusive os canais adultos para você.
Aí quando tem gente na sua casa, você está lá sossegado, beleza. Na hora que sai, o inimigo vem. Vai lá no canal tal. Vai lá, você gosta. Daí a pouco você se pega assistindo pornografia. Vou contar um exemplo. Eu já contei esse exemplo aqui certa vez. E foi um dos momentos de perdão mais lindos que eu já vi na minha vida até hoje. Eu estava numa igreja lá em Manhuaçu. E de repente começou o culto e tal. Aí uma das lideranças, um dos líderes do discipulado lá, pediu a palavra, chamou a mulher dele, chamou 2 filhos adolescentes. Aí ficou o cara, a mulher dele, os 2 filhos, o pastor, esse pastor já é falecido hoje, esse pastor, e a esposa do pastor do lado, que é pastora também. E esse rapaz pegou o microfone e falou: irmão, isso, lotado o salão, lotado, o salão era grande pra caramba, cheio de gente, acho que devia ter mais umas 250 pessoas lá, daí para mais. E eu tinha ido visitar essa igreja nesse dia. E aí o rapaz falou assim: olha, irmãos, eu quero pedir perdão aos irmãos e dizer que a partir de hoje eu estou entregando o meu carro. Eu não vou mais ser discipulador de ninguém, porque eu não tenho condições disso. Eu expus a minha família ao pecado. Eu fui na locadora, aloquei filmes pornográficos e fiz a minha esposa assistir comigo. Eu trouxe pecado para dentro da minha casa. Eu não sou digno de discipular ninguém. Mas Deus é Deus. E quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, o Senhor traz o perdão. E levantou uma pessoa lá de trás: irmão, ó, Deus está mandando falar isso aí para você. Levantou de cá: ó, Deus mandou te falar isso. E foi umas 20 pessoas. E no final, aquela família foi abraçada pela igreja, pelos pastores, e toda a igreja abraçou aquela família, e Deus trouxe uma restauração naquele lar. Isso é Deus. Quando nós confessamos os nossos pecados, abrimos a caixa de ferramentas e falamos: olha Deus, eu sou assim, assado, eu estou desse jeito, eu preciso mudar, eu preciso de mudança. E comigo você começa a ir atrás dessa mudança, pode ter certeza, Deus vai na tua frente abrindo teus caminhos. Agora, quando você fica só no papo, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, muito justifica, não quer mudar. A verdade é essa. Quem muito fica falando: não, pastor, amanhã eu vou na igreja, não, pastor, depois de amanhã eu vou, aqui ó, nem conto, nem espero, e nem mando mensagem também. Eu tenho uma política comigo seguinte: nós temos aqui um grupo grande de pessoas que precisa do seu pastor e da sua pastora 24 horas por dia. Eu vou 3 vezes atrás. 3 vezes. Não vou mais. Jesus não é mercadoria barata, comprada a R$1,99 para dar para os outros, não. Se você quer servir a Deus, precisa de ajuda, estou aqui para te ajudar, tanto que for. Mas não vem com essa conversa de que eu estou fraco, que eu estou não sei o quê, que eu estou isso, que eu estou aquilo. Não, porque todo dia eu bato meu joelho no chão orando pelos irmãos. Talvez você está fraco porque você não ora. Está fraco porque não jejua. Está fraco porque é falta de culto. Está fraco porque não ouve a palavra. Porque se você ouvir a palavra, você vai ser alimentado. Então, a pessoa tem que entender o seguinte: a própria palavra diz que chega, lá em Romanos, que chega num ponto que Deus entrega a pessoa suas próprias paixões. Tem pessoas que trocam ouvir a palavra do Senhor Jesus para ficar em casa sem fazer nada. E depois põe desculpa: porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque não sei o quê. Dá 1001 desculpa para poder não vir na casa do Senhor. E o pior, mente. O pior é mentir. Pastor, eu não vim porque tal, porque não sei o quê, porque fulano falou isso lá, e não deu tempo de eu arrumar. Eu já ensinei para a igreja como é que você faz. Deu 6 horas da tarde, chegou na tua casa: irmão, tem um compromisso com uma pessoa agora que é inadiável, não dá para te atender agora. Salvo seja um caso de doença, alguma coisa assim.
Mas ir na sua casa para bater papo na hora do culto, gente. Olha o diabo usando a pessoa aí, ó. E a pessoa não percebe. Chega na sexta-feira no culto de libertação, você está buscando lá pela tua família, chega um fulano lá na tua casa. Na hora de você vir para o culto. Ué, mas que crente que você é, ué? Ô irmão, ó, eu estou buscando, cara, pela minha família, pelo meu esposo, e tem o culto agora. Vamos comigo? Ah, não vou não, então você volta aqui depois das 9 horas, que aí eu estou em casa já. Abre mão de ouvir o alimento, de comer o alimento por bobagem. A verdade é essa. Abre mão porque não sei o que lá. Domingo eu fui para a roça, na casa da minha mãe, na roça, na casa da mãe, não sei aonde e tal. E aí passou, saí de lá 2 horas, cheguei 4 horas em casa, eu estava cansado, eu não vim. Cansado, o culto é 6h30. Tem 2 horas para dormir. E depois, o pior, que eu acho mais cara de pau ainda, é depois a pessoa vir, bater o joelho no chão e falar: Deus, eu preciso disso para ontem. Deus, eu preciso disso para ontem. O senhor tem que me atender. Eu só tenho. Deus não tem que fazer nada. Ele faz se ele quiser. Ele faz se tiver no coração dele fazer. Porque se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus, porque ele é o Senhor. Deus não é empregado de nenhum de nós, não, irmãos. Tem gente que acha que Deus é empregado da pessoa, acha que Deus é obrigado. Deus só tem que curar, Deus só tem que livrar, Deus só tem que não sei o quê. Peraí, mas o que você faz? O que você faz para isso? Estávamos orando no monte. Já estávamos 15 dias no monte orando. E lá no monte Deus falou comigo o seguinte, o Espírito Santo falou comigo o seguinte: você vai orar pelas crianças até o dia do Halloween. Subimos 60 dias no monte, orando pela questão do Halloween. No dia do Halloween, foi no dia do Halloween. O que nós fizemos no dia do Halloween mesmo? Foi pro sítio, né? No dia do Halloween, peguei as crianças da igreja e tirei da cidade. Não queria saber desse negócio de gostosura e travessura, não. Levei pro sítio. E passamos um dia agradável demais lá. O Espírito Santo, o Yuri estava comigo lá, testemunha, ocular do fato. Nós vimos o principado que se levantou lá quando nós oramos pelas crianças. Eu quase caí no chão, foi ou não foi? Quase caí no chão. E quem estava lá é gente de oração. Estava eu, estava o apóstolo Júnior, estava o pastor Fernando, que alguns conhecem, e o Yuri. Estava nós 4 lá. Teve uma hora que 2 oravam para lá e 2 oravam para cá, e vinha potestade de tudo quanto é lado. Nós vimos uma mata, nós 4 vimos uma mata, o Simara viu também. Chegamos lá no outro dia cedo, não tinha mata. Nós estávamos brigando no reino espiritual pelas nossas crianças. Nós tivemos um período aqui na igreja, os irmãos vão lembrar, os são mais antigos aqui, a maioria das crianças ficaram doentes. Deu uma gripe na minha menina, ficou uns 4 meses gripada aí. Você lembra, né, Vanessa? Não sarava de jeito nenhum. Falei: Jesus, tem um negócio errado aí, ué. Não, tem um negócio aí. Começamos a orar. E começamos a orar. Agora, se você nega aquele que tem o poder de te dar a bênção, como é que você quer falar para Deus? Eu quero a bênção agora, eu quero exigir de Deus. Isso não é coisa de crente, não. Põe a letra de seu humilhar aí. A palavra, aquela música é muito interessante, ela fala: se eu me humilhar diante do teu altar. Passa, paga a luz para mim, por favor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Olha como é que isso aqui é forte. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. O Senhor precisa ser a tua fonte, a
pessoas querem exigir de Deus, querem exigir coisas de Deus, e ela não quer dar nada em troca, não, ué. Deus não é Deus de barganha, mas sabe o que Deus quer de você? Que você o adore em espírito e em verdade. É isso que Deus quer. Esse negócio de ficar correndo atrás de... Eu pregava num ponto de pregação lá em Itapiratiba. Eu pregava lá, e lá ia todo tipo de gente. Todo tipo de gente ia lá. O salãozinho lá era isso aqui, ó. Esse tamanho aqui. Isso aqui, ó. Público pra cá assim. Mas tinha dia que estava todo mundo espremido lá. E eu me lembro de um dia que tinha mais ou menos umas 35 pessoas dentro daquele salão. Quantos, irmão? 45 pessoas dentro daquele salão. Eu me lembro que eu comecei a pregar, tinha uma moça sentada assim na frente. Como era muito pequeno, ficava bem mais perto assim. De repente essa moça tira a aliança do dedo e joga no meu peito. Levantei a mão, ela caiu endemoniada na hora. E ficou igual uma cobra no chão. Assim. Repreendi. Detalhe, a moça estava grávida. A moça estava grávida, lembrei agora. Repreendi, continuei pregando. Quando eu fiz um apelo, ninguém aceitou Jesus. Quando eu fui orar, das 45 pessoas, estava lá 40 caíram endemoniados. E era eu, o pastor Lucimar e a missionária presa. Nós orava para um aqui, caía outro aqui. Orava para outro, caía outro ali. Orava para outro, que caía outro ali. E foi assim o tempo dele. Nós ficamos mais de 1 hora promovendo a libertação na vida daquelas pessoas pelo poder do nome de Jesus. Aí sabe o que eu descubro no final? Aquele povo todo que caiu ali. Estava ali buscando, sabe por quê? Por quem estava encarcerado, quem estava preso. Ali tinha gente buscando por quem era estuprador, quem era homicida, quem era traficante, quem era isso, batendo a mulher, todo tipo de coisa. As pessoas estavam ali buscando por aquelas outras pessoas. E Deus promoveu uma libertação na vida daquelas pessoas. Mas aí eu pergunto para vocês, será que elas permaneceram firmes em Jesus? É aí que é o pulo do gato. Será que elas permaneceram firmes em Jesus? Tem muita gente que quer mostrar uma santidade que não tem. Tem muita gente que ele quer pregar, ele quer fazer as coisas grandes da igreja. O que eu falo que é coisas grandes da igreja? É você ministrar a palavra de Deus. É você servir a Santa Ceia. E existem as coisas menores da igreja. Mas acontece que você tem que entender o seguinte: a própria Bíblia fala que os menores serão exaltados. Então às vezes a pessoa acha que vir lavar a cadeira, um dia uma Zalara ficou aqui lavando cadeira aqui, fiquei um dia que colou na rua. Acha que vir lavar uma cadeira da igreja é algo que eu não posso, porque eu não. Mas aí você fala, prega no culto, na casa, no lar, não, eu vou, ó, beleza, vai ter de a pé. Todo serviço da casa do Senhor tem galardão. Deus não fica devendo nada para ninguém. Cuidar das crianças, limpar a igreja. Quantas vezes, né, Lucimar? Era só nós dois vínhamos, limpávamos a igreja. Ainda se precisar a gente vem também. Agora, compromisso. Pedro andava com Jesus. E mesmo andando com Jesus, ele negou Jesus. E nessa noite o que eu quero dizer para você: não faz isso não. Você não sabe o segundo de amanhã, o segundo daqui a pouquinho, os 5 minutos daqui a pouco. Dia 31 de dezembro de 2017. Eu tinha um compromisso de servir um jantar na igreja que nós fazemos parte lá em Poços de Caldas. Preparamos tudo. Preparei tudo, as coisas, coloquei no carro. Quando a gente estava indo embora, chega lá naquela pontezinha que vai para... Assim que você pega a pista lá para ir para Poços, você pega essa pista aqui, chega lá, você pega esqueci o nome daquela pista lá.
Quando eu entrei naquela pista, estava de segunda, passei a terceira no carro. Quando eu entrei em cima da ponte, eu acoplanei, rodei, bum, bati lá embaixo. Minha mulher grávida de 8 para 9 meses, barrigão, e ela segurando uma panela com uma salada de berinjela que não virou em cima dela, então eu não sabia se a bolsa tinha estourado, o que tinha acontecido. Eu liguei para o meu pastor na hora e falei para ele: olha, aconteceu um acidente com a gente aqui, e eu meio desnorteado, vinha um rapaz que estava vindo atrás de nós, e ele parou o carro, me deu assistência, a mulher dele também grávida, no mesmo tempo de gravidez da minha mulher. E aí, daí a pouco, um amigo meu militar, eu tinha passado no hospital antes de ir, né? Ele ligou para mim: o que você foi arrumar no hospital aí e tal? Não, cara, eu sofri um acidente aqui e tal. Daí a pouco choveu de viatura lá, da polícia rodoviária, SAMU, bombeiro, parecia que um monte de gente lá. E eu tinha esse compromisso de servir esse jantar lá na igreja. E eu rodei e bati de traseira, o carro levantou a frente, agarrou no meio-fio, no meio-fio assim, estourou 3 pneus, pra vocês terem ideia. Engraçado que as panelas que estavam no porta-mala do carro, a carne, as comidas, não saiu um grão de dentro de cada panela, cara. Tirei as panelas, passei para o carro dos irmãos que foram lá me socorrer, eles levaram, eu fiquei lá para fazer a ocorrência, e na hora que acabou tudo, aí parece que a ficha caiu, né? Quando eu me vi sozinho lá, eu falei: gente, vamos embora, né? Bora a pé agora, né? Tal. Aí o telefone toca, era a esposa do pastor, falou: onde você está? Falei: eu estou aqui no lugar do acidente, que eu estou indo embora para casa. Embora para casa não, o pessoal está descendo aí para te buscar, fica aí. Cheguei lá, aí o pessoal foi, me buscou, fui para a igreja, terminamos de fazer o jantar lá, servimos para umas 80 pessoas, umas 80 pessoas mais ou menos, e quando a gente estava vindo embora, aí um irmão lá se prontificou a trazer nós embora, porque o carro foi guinchado lá para o RAF, lá, ele guinchou o carro para lá. Aí um irmão se prontificou a trazer a gente, era umas 2 da manhã. Uns 100 metros do lugar que eu sofri o acidente, me saiu umas 7 vacas no meio da pista, quase que nós batemos, uma serração, quase que nós batemos. Passa-se um tempo depois, um tempo não, mais de um ano depois, eu conheci uma pastora na Bahia, e ela me deu uma das grandes lições que eu aprendi. Ela falou para mim o seguinte, a gente conversando, ela falou para mim o seguinte: olha, às vezes você acha que é o material, às vezes você acha que perdeu o carro, perdeu isso, entrou numa dívida, passou aperto, né? Às vezes você acha que é isso que o inimigo está querendo fazer com você. Não é. O que o diabo quer fazer com você é conjugar na sua vida o segundo verbo que ele conjuga. O diabo conjuga 3 verbos: roubar, matar e destruir. Ele quer conjugar na tua vida o segundo verbo. Ele quer matar você. Ele quer acabar com você, porque ele sabe que você, posicionado na mão de Deus, a bomba atômica que você é. Você sendo usado pelo Espírito Santo, ele sabe que na hora que você dobrar o joelho e orar, as coisas vão acontecer. E isso não é só eu, isso é vocês também. O crente posicionado, quando ele bota o joelho no chão, o mundo espiritual treme. O mundo espiritual, ele mexe. E os demônios, eles se estremecem. Porque o próprio Jesus falou que te deu autoridade. Agora, a autoridade cabe a você usar. Agora, para você usar, você não pode dar legalidade ao inimigo. Se você der legalidade ao inimigo, obviamente, ele vai ir da tua cara. Vou contar a última experiência para a gente partir para a ceia. Um pastor amigo meu, congregamos juntos muitos anos, uma bênção, servo de Deus, daquele cara é 10 mesmo. Vou contar 2 casos que aconteceu com ele. Isso serve de alerta até para as mulheres aqui da igreja. Primeiro caso,
Ele sobe para pregar, tem uma irmã sentada no primeiro banco, com a micro saia, e toda hora a mulher igual Sharon Stone, vá a perna para cá, vá a perna para lá, e ele lá pregando e tal. E parou a pregação: ô irmã, pega um pano para a irmã aí, tampa as pernas dela, que essa irmã não aprendeu como é que se vem na casa do Senhor, não. Corajoso. Falou na lata. Na lata. Isso é autoridade, irmãos. Porque se é um cara que não tem autoridade do Senhor, ele está olhando as pernas da mulher lá. Segundo caso, ele fazendo um jejum. Fazendo um jejum o dia inteiro e tal. Na hora de ir para o culto, antes dele entregar o jejum, ele esqueceu de comer um pedaço de linguiça. E foi para o culto. Olha como é que o diabo é esquisito, né? Ele está lá, ó Deus, manifesta um demônio no corpo de uma pessoa lá. E ele foi lá para expulsar o demônio do outro. Ele falou assim: não, eu não vou sair não. Você está fazendo jejum, você comeu linguiça. Ele virou para o cara e falou assim: não, eu não vou te expulsar nem no nome da linguiça, eu vou sair no nome de Jesus aí. E a pessoa foi liberta. O inimigo tenta envergonhar as pessoas. Mas se você tiver uma vida alicerçada em Cristo, quem passa vergonha é Ele. Aleluia. Amados irmãos, que essa palavra possa ter trago ao teu coração alento. Que você possa entender que Jesus Cristo é o Senhor. E jamais troque Jesus por um prato de lentilha. Jamais troque Jesus por um prato de salpicão. Eu costumo dizer que quando vem um pregador de fora pregar, ele vem e vai embora. Aí todo mundo fica: nossa, cara, que pastor é bênção. Quem dera o nosso pastor ser que nem ele, rapaz, que não sei o que, e tal, padre pregou, o fogo caiu, e tal, que o negócio todo, tá, mas ele foi embora. E é o teu pastor que está aqui todo dia, que escuta os seus problemas, que ora por você, que prega o arroz e o feijão, que te dá sustância para você vencer as artimanhas da vida. Tem gente que ora para todo mundo e esquece de orar pela gente. Esquece da gente. Nós somos carentes de oração dos irmãos. Somos carentes de oração dos irmãos. Porque a luta, irmãos, não é fácil, não. É luta difícil. Tem dias que a gente pega cada caso, cada batalha travada aí, que só o sangue de Jesus. Os irmãos que estão aqui há mais tempo lembram aí, quando eu, mas o Yuri estava fazendo as limpezas nas casas dos irmãos. A quantidade de trem de bruxaria, de feitiçaria que tinha dentro da casa dos irmãos. E só eu, posso dizer assim, só eu, o Yuri, pastora, Pâmela, que sabe o que nós passamos quando nós somos queimar aquelas coisas. Porque foi 1 mês e meio, se eu não me engano, mais ou menos, de monte, e queimando as coisas. A quantidade de coisas. E o último lugar que Deus limpou. Dou um doce para quem adivinhar. Misericórdia, de adivinhar é coisa do diabo. Dou um doce para quem falar para mim. O último lugar que foi limpo. A igreja. Foi o último lugar. Lembra-te? Foi o último lugar. Nós lavamos essa igreja toda com óleo. Lavamos e tal. Não lembro nem quem estava aqui. Nós 3, né? Isso. E Deus fez uma limpeza. E depois que Deus fez essa limpeza, a igreja começou a encher. Deus, eu já falei que Jesus Cristo, ele é um grande faxineiro. Ele limpa. O Espírito Santo não habita em sujeira, não, irmãos. Por isso que nós devemos ter o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual limpo. Amém, queridos? Amém. Nesse momento eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Que você, nesse momento, você começasse a pedir ao Senhor para trazer à memória. Se você precisa de pedir perdão a alguém, se você precisa pedir perdão para alguma pessoa, porque aqueles que vão participar da ceia do Senhor, de maneira alguma você pode ter alguma mácula em você. Peça perdão ao Senhor
Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.